Permitir. Cadê? Ué, gente. Ué. Permitir. Não tô conseguindo permitir. Tá uma bagunça aqui. Parece que você removeu a Ana Clara. Foi ele aqui que falou que remove quando tem alguma coisa bloqueada. Acho que ela volta agora. Eu tentei abrir a plataforma hoje também, não entrou, não. Não tá dando, deu uma pane, tá lá dizendo que foi excluída, como eu tivesse excluído, pior ainda. Vou colocar lá. Vou colocar lá para... Aí coloquei aqui no grupo para ver se ela volta. Então, acho que está gravando. Quando começa a remover, gente, assim, é porque está gravando aqui a aula. Então, nós vamos estudar sobre essa revisão, tá, dos fundamentos psicanalíticos e rever alguns assuntos. Ah, ela conseguiu voltar. Que bom, Ana, que você conseguiu voltar. Então, nós vamos estar revendo alguns assuntos aqui, tá? Deixa eu voltar lá. Pois bem, deixa eu ver se é isso mesmo. Ai, porque esse aqui foi outra. Não consegui mudar. A primeira coisa que a gente precisa, né, só para a gente lembrar aí, eu coloquei em algumas ordens, uma ordem seguir um livro lá, a gente sempre fala disso, da existência de pulsões, tá? Então, muito bom para todo psicanalista, a gente precisa ter isso em mente. O que nos guia, o que agem por nós, como fosse isso, são as nossas pulsões. E quem alimenta essas pulsões? Quem alimenta essas pulsões são justamente aquilo que está no nosso inconsciente, né? Tudo aquilo que está aqui reprimido, recalcado, né? Que estão lá os nossos desejos, aquilo que nós não lembramos. Então, isso é o que guia as nossas vidas. E aí, a pulsão, acredite assim, a palavra pulsão alude às necessidades biológicas com representações psicológicas que urgem em ser descarregadas, ou seja, não tem como aquilo que está do nosso inconsciente simplesmente ficar ali. Essas pulsões são algo contínuo, né? A gente lembra que isso é contínuo, ou seja, vai além das necessidades biológicas, mas também está ligado a uma necessidade biológica, tipo comer, o sono, a falta do sono, né? Tá aqui também, tem a ver com isso também. O que ele vai dizer é que muitas das vezes, né, ou para não dizer todas elas, estão também representando alguma coisa psicologicamente, né? Então a gente sabe, se eu estou sentindo uma sobrecarga, às vezes eu vou sentir um sono excessivo, né? Se eu estou, né, angustiada ou sentindo um certo anseio, medo, eu posso sentir um excesso de fome, né, ou uma falta dela. Então, essas representações que está dizendo. Então, aí ele vai dizer assim, ó, lá no início, Freud enuncia isso como as pulsões do ego, que antes ele chamava de autopreservação. Talvez você vai ler em algum lugar que esteja escrito dessa forma, autopreservação. Então, o que seria a autopreservação? Que ele vai dizer que essas pulsões é uma forma de me manter vivo, seria isso a questão do autopreservação. Até porque, se não jogo para fora, explode, como fosse isso. Então, a forma que Freud foi compreendendo as nossas pulsões foi que, por que a gente joga para fora? Por que a gente descarrega para que a gente não possa explodir? Então, por isso que ele chamava de autopreservação. Ele diz assexuais, né, diz a pulsão de ego, e também ele chamava das pulsões assexuais, que seria a preservação da espécie. O que é isso? Que o nosso corpo também, ele tem os nossos desejos, nossas vontades, que seria, o que está voltado quando a gente fala da sexualidade, do desejo, até o sexual mesmo, está ligado ao quê? Também a tudo que tem a ver com o se sentir amado, desejado, visto, está no mesmo local, tá? Então está na mesma coisa. Então, quando ele olhava e falava preservação também da espécie, é que isso, de uma certa forma, mantinha vivo a questão de, né, criação, né, de procriar, que era usado para
naquela época para isso, mas a gente sabe também que não deixa de ser uma forma também de descarregar, né? Como fosse uma coligação, né? Na fase genital, depois da fase adulta, né? Ligar com aquela fase da oralidade, né? Com todas as fases que nós passamos ali do cuidado, né? Do olhar, né? Da questão seja do prazer ou mesmo do afastamento, do desprazer. E aí, lá em 1920, é quando Freud ele fala do além do princípio do prazer, que aí ele até então falava sobre a preservação da espécie, da autopreservação, só que ele foi percebendo que existia algo além simplesmente de um prazer. Foi quando ele falou, né, definiu não só a pulsão de vida, mas ele fez a separação, que existia a pulsão de vida e a pulsão de morte. Chamou a pulsão de vida, né, que seria Eros, a pulsão de morte, que era Thanatos. Aí ele vai dizer que, em algum grau, coexistem fundidos entre si. Ou seja, não é que alguém é só pulsão de morte, outro só é pulsão de vida. Ele estava dizendo que nós coexistimos com as duas coisas. Ora, nós vamos estar mais na pulsão de morte, ora, vamos estar mais na pulsão de vida. E a pulsão de morte, eu já falei em algumas aulas, que não está ligada aqui só a ideia de que a pulsão de morte é quando eu estou me aniquilando, né, ou de alguma forma me punindo, ou uma questão de uma depressão mais profunda, ou alguém que está querendo tirar a própria vida. Não, a pulsão de morte é o tal que eu sempre falo, que é o prazer no desprazer. Então, a pulsão de morte está aí. Às vezes, nós sabemos o que é bom para nós, a gente deixa de fazer aquilo que é bom e acaba se autodestruindo ou agindo de uma forma de morte, né, ou de sofrimento. Então, ao invés de eu causar um bem, eu vou causar um mal. Ou isso, gente, sempre lembrando que a gente está falando sempre muito do inconsciente. Então, muitas vezes, o nosso corpo, ele pega coisas que a nossa mente, ela não está ali ligada. Não estou preocupada com nada. Mas aí eu estou recebendo uma sobrecarga, cabelo caindo, estômago doendo, músculo travado e outras coisas acontecendo, e a gente fala, não estou preocupada não, está tudo bem. Mas aí o que acontece? Eu estou jogando para o corpo, meu corpo está sentindo, estou me maltratando, né? Me auto-punindo ali, sem, na verdade, ter a consciência disso. Então, de alguma forma, em algum grau, todo ser humano ele vai ter tanto a pulsão de vida como a pulsão de morte, né? É uma luta que tem todos os dias, e eu sempre falo aí com vocês que, na verdade, o ser humano, né, acaba com a tendência muito mais para a pulsão de morte, porque a gente é muito mais negativo do que, na verdade, a gente é positivo. Então, seria dizer isso. Pera. Pois bem, aí para lembrar vocês, outra coisa também que ele estuda, né, na questão aí das pulsões, lá eu falei 1920 também, porque Freud, lembra que cada vez que ele escrevia sobre um assunto, ele fazia essa releitura em outros livros também. Então, a cada ano, então lá em 1920, 1915, que ele também falou e tratou sobre as pulsões, né, e aí ele trouxe algo que a gente já trouxe também em aula, que seria como a gente entende essa pulsão, né? Como ela se separa, como ela se divide. Então, a pulsão ela se divide de 4 pontos, que a gente poderia dizer que ela seria fonte, força, finalidade e objetivo. Então, quando a gente fala de pulsão, que para nós isso quando a gente consegue entender isso além de uma teoria, né, cada vez que você for colocando isso em prática, nós vamos conseguindo compreender que não é só entender, tem uma força aqui, mas é entender que de fato é algo que me guia o tempo todo, que é justamente quando Freud diz que nós pensamos que a gente sabe muito sobre nós, mas na verdade nós somos muito mais inconscientes do que conscientes, né, que nós somos como um iceberg, porque a nossa maior parte está escondida. Então, é muito importante a gente compreender isso, que nós vamos entender o quanto nós somatizamos, o quanto nós muitas vezes sofremos, ou quanto nós
estamos nos estimulando, e às vezes positivamente, outras negativamente, por conta daquilo que a pulsão ela vai trabalhando, vai saindo, né, o excesso, e isso vai, de alguma forma, somatizando no corpo, na ação, né, de alguma forma no nosso pensamento, porque tudo isso, na verdade, tem a ver com sintomas, né, que nós temos. Então, quando a gente fala da força, ele vai dizer, da fonte, desculpa, ele vai dizer, diz respeito ao órgão de onde procede esse estímulo, ou seja, de onde está surgindo isso, né, que a gente fala que isso é muito importante para o nosso olhar, quando nós estamos nos autoanalisando, ou quando nós vamos analisar alguém, é muito importante compreender ou tentar observar da onde vem a fonte, né, da onde a pessoa sai ali a sua queixa, né, do que ela está, quando ela está se queixando, o que ela está apresentando para nós, quando nós estamos nos queixando, o que nós estamos apresentando, onde está essa força, essa fonte, né, muitas vezes vão dizer, sei lá, vamos pensar uma coisa, para pensar em fonte, poxa, as pessoas estão sempre me diminuindo, né, estou me sentindo diminuída, então peraí, que fonte é essa? O que tem a ver isso aí? Né, o que ela está me falando de fato, né? Porque ela está me falando de pessoas que a diminuem. Por que ela está se sentindo diminuída? Né? O que ela está buscando? Então, está buscando ser vista. Não, por que ela está buscando ser vista? E aí, gente, num olhar psicanalítico, não nessa ideia de, nossa, ela está querendo chamar atenção e eu estou falando isso de uma forma ruim de se dizer, né, ou como hoje as pessoas dizem, que alguém queira chamar atenção. Não, eu estou dizendo isso não chamar atenção aqui do inconsciente, porque ela está buscando atenção. Por que eu estou buscando atenção? Porque está faltando o olhar. E onde começa isso? Então vamos tentar entender onde que começa isso, que falta é essa de fato, é algo momentâneo, é algo que está coligando, então aí é a fonte, quando a gente percebe a fonte, então ela só disse para nós. Aí o paciente vem e diz, eu estou me sentindo diminuída, e nós que temos que ter esse olhar, será que a fonte é essa? Nem sempre pode ser, tá, gente? Mas tá, nos sugere, né? Aí essa é a fonte. A gente pensa, tem aí a força. Qual é a força? Refere-se a uma quantificação da energia. O quanto isso está desgastando, o quanto isso está sobrecarregando, aonde está essa força mesmo? Aí ela vai apresentar isso, né? Na irritabilidade, né, isso está trazendo um peso, está me tirando o sono, então nós vamos perceber o quanto isso está fazendo mal. Aí, ele vai dizer, uma força, né, que busca descarga motora, que fundamenta o ponto de vista econômico. Lembra que a pulsão, quando ela está ali espremendo, querendo sair, então ela vem de uma fonte e ela quer de alguma forma sair. Então, quando a pessoa, por exemplo, está falando, está reclamando, o que ela está fazendo? Justamente buscando uma forma de jogar para fora, porque está ligada aonde? A oralidade. O meu momento de ser vista é justamente da oralidade. Quando eu falo, quando eu reclamo, quando eu expresso, eu também estou usando o mesmo sentido. Então, onde está essa força? Onde está o ponto de vista econômico, no caso, que vai trazer aí um pouco esse equilíbrio aqui para a minha mente, não que resolve, mas no sentido aqui da percepção, o que está acontecendo, porque a pulsão é uma coisa só, mas quando a gente olha num todo, né, quando a gente olha de uma forma separada, a gente consegue enxergar assim. E aí a pessoa está ali falando disso. Então ela está justamente mostrando a quantidade da energia, do peso que é isso, quanto causa sofrimento, qual é o dano, vai dizer aí. Tá, e o que ela quer com isso quando ela está falando? Qual é a finalidade? Consiste na necessidade de uma satisfação. Mesmo que a pessoa esteja, vamos lá pro exemplo, eu estou dizendo que alguém disse, eu estou me sentindo diminuída, as pessoas estão me diminuindo, ela está falando sobre isso, mas na hora que ela vai falar sobre isso, ela vai falar assim, porque as pessoas me diminuem, ninguém gosta de mim, né, o mundo é contra mim, vai falando um monte de coisa que vai dar todo um sentido para isso. Qual é a finalidade que ela está querendo? Buscando uma satisfação. Essa satisfação sempre vai vir positiva? Não, pode vir através do desprazer, pode vir no prazer, de fato, de pensar, chegar à conclusão, não, eu tenho que parar de me diminuir, mas pode chegar naquela questão de ninguém me ama mesmo. Eu só
peso ainda mais. E o que é isso? É quando justamente a pulsão de morte ela está muito mais acentuada, né? Se eu posso dizer, ou se eu posso usar essa palavra. Então, mas a base aqui, a finalidade da pulsão, quando ela se joga para fora, quando ela descarrega, ela está buscando uma satisfação. Porque aqui, em aspas, porque essa satisfação não necessariamente significa algo positivo. Eu quero buscar um amparo, né? É aquela coisa que eu sempre falo assim, existe um vazio, eu procuro alguma coisa para preencher. Se era o lugar certo de ser preenchido, não sei, mas essa é a nossa busca. A gente está sempre em busca de preencher algum lugar que está vazio. Então, só pode ser obtida por meio de uma descarga motora ou pela eliminação do estímulo procedente de alguma fonte. Ou seja, então, de alguma forma, a finalidade é descarregar. Mas como fazer isso? Com uma reação, uma ação. Então, seja chorando, seja gritando, seja brigando, isso vai dar a descarga. Ainda não estou dizendo que isso é resolver, porque resolver, pulsão aqui, a gente não está falando sobre resolver ou sobre a cura da pessoa, até porque a cura, a liberdade, a leveza, ela vem pela consciência e não pela pulsão que se descarrega. A pulsão que se descarrega, ela se resolve momentaneamente. Lembra que eu falo assim para vocês? É como fosse aquela matemática, se é 10, descarrego 10, mas continuo 10. Parece que esse sinal de menos não acontece aqui. Então, eu descarrego tudo que eu tenho para descarregar, porém, a pulsão, ela sai aqui, porque ela é viva, é algo vivo em mim, tá? Lembrem aí desse ponto que a gente sempre traz. E o objeto que vai ser pelo qual a pulsão é capaz de atingir a sua finalidade. Então, como que a pessoa, com essa questão, né, com essa queixa que eu trouxe, ela conseguiria atingir, né, qual seria o objeto dela? Justamente a questão da oralidade. Então, como que ela poderia conseguir, mesmo que fosse momentâneo? Ou dormindo, ou comendo, ou não comendo, ou não dormindo, ou falando muito, ou brigando, ou gritando. Por quê? Porque tudo está na oralidade. Tudo que tem a ver com oralidade. Então, também o aconchego, né, o colo. Então, tem gente que se resolveria com um abraço, com um colinho, porque tudo tem a ver aqui com a oralidade. Então, quando a gente fala de pulsão, né, seria isso. Então, isso é para a gente poder dar aí uma relembrada sobre esse assunto. E aqui está falando do ponto de vista econômico, que eu disse ali, que é baseado nisso, né, nessa descarga, e aí o ponto de vista econômico, de acordo, né, com um trecho, né, que eu trouxe da questão de Freud, diz assim, é postulada por Freud como elemento quantitativo da economia psíquica, que explicaria o funcionamento do aparelho psíquico. Assim, os processos mentais consistiriam na circulação da repartição da energia pulsional, chamado latrage cártex, né? Catexia, né, que chamaria assim. Freud mostra que essa energia ou mecanismo de defesas são permanentes e criam resistências que da mesma forma que as pulsões também são inconscientes. Então, como é que a gente se resolve? Muitas das vezes, nós vamos nos resolver sem perceber, porque nós já temos o mecanismo de defesa. Já disse para vocês que o mecanismo de defesa, eles são inconsciente, ele simplesmente acontece, não é que eu escolho, falar, eu vou usar hoje esse mecanismo de defesa. Quando eu faço isso, isso é uma consciência, e aí eu trabalho minha consciência para poder, meu bem-estar, tá? Que aí é uma maturidade, isso já é um outro nível, né, da vida emocional. Mas aqui o mecanismo de defesa, ele faz isso constantemente para quê? Para que a gente não exploda. Lembra que a gente é como se fosse uma panela de pressão, então tá o ar ali, se não tivesse o escape da panela de pressão, ela vai fazer o quê? Explodir. Então, exatamente por isso que existe um mecanismo de defesa. Olha, ele vai dizer, são permanentes e criam resistências, que da mesma forma que as pulsões também são inconscientes. Ou seja, o mecanismo de defesa muitas vezes está ligado às nossas resistências, que é o quê? O não lembrar, né? O não perceber, o não se perceber. Então, além de tantos outros mecanismos de defesa, a resistência é uma das principais delas.
Outro ponto muito importante da psicanálise, que seria o princípio do prazer e da realidade, também está baseado nessas questões aí. E o que seria o princípio do prazer e da realidade? Até a gente depois vai localizá-los ali no id, né, obrigada, e no ego, né? Porque o princípio do prazer está muito voltado à questão do id, que é justamente aquela questão, busca-se uma, como está colocado aqui, uma gratificação imediata, né? Sem levar em conta uma realidade exterior. Então o id, que depois vem mais à frente, ele vai chamar de id, ele busca uma solução, ou seja, estou angustiada, quero chorar, não importa onde, quando, como eu vou fazer isso, eu vou gritar, se as pessoas vão olhar, não importa, o id é isso. Então, eu tô com raiva, vou gritar, quebrar, não percebe a realidade, se estou no lugar certo, se isso vai, de fato, vai me resolver, se isso vai amenizar, se não vai amenizar. Essa é a ideia do princípio do prazer, ou pensar no id. Ele é imediato, eu quero resolver, eu só impulso, eu faço, aí depois eu percebo, nossa, acho que eu exagerei, acho que eu gritei demais, ou sei lá, eu acho que eu chorei demais, eu acho que eu não precisava fazer essa tempestade no copo d'água. Mas o id é assim, ele só age, depois ele pensa. E aí o princípio da realidade, que depois a gente vai falar do ego, que seria justamente a consciência, que é onde vai perceber, tá, eu estou precisando disso agora, minha vontade agora é gritar ou sair chutando os baldes, quebrando, mas vai valer a pena? Será que eu devo? Não sei se isso vai me resolver. Não, isso não vai resolver, não. Então, o princípio da realidade seria esse. Então, é quando a gente começa a tomar consciência. E aí, quando a gente já falou muitas vezes, a questão do estruturar o nosso eu. Estruturar o nosso eu é isso. Porque se nós deixarmos a nossa vida no nosso normal, nós vamos ser muito impulsivos, nós vamos ser reativos, né? Porque o id, ele fala, ele está na frente. Ou se a gente não tiver com o ego aqui equilibrado, o superego também pode tomar a sua vez, que é onde ele vai me reprimir. Então, isso vai reprimir, vai fazer o quê? Vai explodir, que é muitas vezes onde as pessoas surtam, dá um pane, né? Entra numa depressão, quando vai perceber, tá, né, no fundo. Por quê? Porque vai calando, deixando para lá, e vai. Aí quando chega um momento que não aguenta mais. Então, o ego, ele veio justamente para equilibrar isso. É a consciência, então o princípio da realidade, ou seja, ele busca a gratificação, mas ele primeiro olha a realidade. Então ele protela a sua satisfação, mas não quer dizer que ele impede, mas ele vai protelar sim, ele deixa para depois. Mas essa é a questão, eu preciso deixar para depois, mas tem que saber que depois é esse, eu não posso deixar de fazer. Ele vai dizer assim, o melhor exemplo disso é a formulação de Freud sobre a satisfação alucinatória dos desejos, pela qual o bebê substituiu o seio falante pela sucção do seu próprio polegar. Então, o que ele vai dizer? O que ele quis dizer com essa comparação? A criança ali na sua necessidade de atenção, de olhar, né? A gente vê isso muito. Pela criança, ela ficaria no colo 24 horas, porque ela se sente só, ela se sente, que mundo é esse, né? Estou grande, né, nesse mundo grande todo aqui, parece que sozinho, então o prazer dela está sempre perto de um colo, né, alguém que está ali protegendo. Então, o que ela fez para poder substituir isso? Às vezes pega um paninho, né, a chupeta, a mamadeira, a mão, né, vai pegando alguma coisa que ela vai ficar ali para quê? Ele chama da satisfação alucinatória dos desejos. Que quando é que a gente faz isso? Quando eu estou com vontade de falar, de gritar, de me resolver, eu vou lá e como. Ou só brigo, mas na verdade eu estou com as minhas angústias aqui, querendo falar outras coisas, não aquilo que a gente está ali brigando. Então o que a gente faz? Usa a satisfação alucinatória. Ou como bastante, ou não como nada, ou falo, reclamo, ou fico rindo, né, que tem gente que leva no mecanismo defensivo de humor, aí fala, conversa, sai, me diverte, aquelas pessoas que muitas vezes, eu vou para uma festa e tudo melhora. Não, tudo melhora não, tudo fantasia, né? Tudo se vira uma alucinação. Eu viro ali, faço aquilo lá, mas na verdade aquilo não vai me completar, vai dar uma satisfação alucinatória, né? Uma fantasiosa. Eu crio que me deu uma satisfação, crio que o tempo já passou, que aquela angústia que eu estava não existe mais, que aquele problema não existe mais, porque eu estava na festa, então já não existe mais, mas na verdade, quando nós vamos cavar, está ali.
tá? Então, seria essa ideia aqui. Princípio da constância não é algo muito falado, né, mas existe, né, essa teoria que ficou para trás, né, mas que Freud falou em um certo momento. Ele vai dizer que o princípio da constância visa a obtenção da menor tensão psíquica possível, tanto por intermédio do recurso da evitação e afastamento da fonte de estímulos desprazerosos, como também pela via de uma descarga que possibilite uma nivelação equilibrada. Na verdade, o princípio da constância é como... virou muito mais um mecanismo, né, de defesa. Nem vai para cima, nem vai para baixo, né? Então, fica nessa descarga, como fosse uma descarga, mas, na verdade, vamos ser equilibrado? Tem pessoas que, conscientemente, você ser equilibrado, não, isso tá correto, está certo, mas, às vezes, é muito mais por uma defesa, o medo do sofrimento, né? O medo que vai ser, aí parece que a própria mente ela já evita pensar no problema, parece que esquece, deixa para lá, né? Aí tanto que muitas vezes, quando acontece algo aleatório, às vezes vem como uma bomba, porque, na verdade, esse princípio da constância seria isso, né? A nossa descarga vai fazendo isso. Ela finge que descarrega, mas, na verdade, fala, não, tá tudo bem, né? Como fosse uma descarga assim, não, tá tudo bem. Vai mentindo para si mesmo, né? Lá no inconsciente. Mas, não, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo. E aí fica nessa coisa, mantendo um equilíbrio, mas não um equilíbrio aqui consciente, mas um equilíbrio, na verdade, muito mais de resistência do que seria consciente. Seria isso. O princípio da compulsão à repetição, que Freud também vai falar isso, para que a gente possa entender que dentro da nossa prática, né, da nossa vida, infelizmente, o que mais acontece é justamente essa compulsão a repetir. E aí, quando Freud vai dizer, por que a gente repete? É como fosse, né, tem uma frase mais certinha para falar disso, mas eu quero, na verdade, buscar, é como fosse meu inconsciente buscando um final diferente para aquela situação. Por isso que a gente repete tanto sofrimento, né? Por que a gente entra no prazer, no desprazer, né? Ou além do princípio do prazer, ou além do prazer, né? Que Freud fala. Então, justamente é quando ele traz também a questão da pulsão da morte, está justo aí, nessa compulsão repetitiva. Ele diz assim, procedia de uma intensa força provinda do interior do indivíduo, e que estava situado além do princípio do prazer, que aí ele chamou pulsão de morte na frente. Sendo que o amadurecimento dessa ideia culminou em 1920, cujo trabalho ali postulou a existência da pulsão de morte. Com essa concepção, Freud conjecturou que a pulsão de morte repete-se de forma compulsória, forma primacial de fazer o organismo vivo voltar ao estado inorgânico anterior. Então, aquela, parece que é uma luta dentro da gente, que eu quero dar um novo passo, mas eu preciso voltar para trás. Parece que toda vez que vai andar para o novo, é como o meu inconsciente entrasse em alerta. Opa, tem alguma coisa nova aqui, e novo é sinal de perigo, novo é sinal de sofrimento, então ele precisa acionar alguma dor lá atrás, né? Então, muitas das vezes a gente vai fazer isso. Aí é onde vem a ansiedade, vem as inseguranças, os medos. O medo, claro que sempre é algo também positivo, não é só algo negativo, mas muitas vezes, o que acontece, que a gente chamaria hoje, né, a procrastinação, né? Aí a pessoa não avança, não sai daquilo, ou fica repetindo aquela mesma história e não permite abrir o olhar, né, e ver por um outro prisma, de maneira que aquilo machuque menos, porque mudar o passado a gente não tem, né, mudar a história para trás a gente não tem como fazer, mas nós precisamos olhar para frente e tentar olhar com outro olhar. Lembra que é a frase que você não pode perder ela, né? E para você que quando nós mudamos a nossa maneira de enxergar as coisas,
as coisas podem permanecer no mesmo lugar, porque o que precisa mudar é como nós enxergamos. Então, muitas vezes, nós estamos procurando que o outro mude, que aquela história mude, que a casa mude, que a família mude, que o filho mude, todo mundo mude, o trabalho mude, mas o que precisa mudar é a maneira que eu enxergo. Porque se eu olho para a minha vida, né, se a gente olha para a nossa vida e pensa nas dores, na rejeição, nas mágoas, nas marcas, e aí? Então, não é alucinar, né, ou fantasiar uma vida perfeita. E a verdade é que o ser humano está em busca de uma vida perfeita. Por isso que ele está sempre no sofrimento. Por isso que ele nunca está satisfeito. Porque ele busca, na verdade, não, isso que tem que melhorar. Isso tem que melhorar, isso tem que melhorar. Quando, na verdade, eu preciso olhar para aquilo de forma diferente. O que isso significa? Tá, eu sofri isso, eu sofri. Passei. Ah, sei lá, meus pais são do jeito que eu não concordo. Tá, e aí? Ah, meu cônjuge não era, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Ah, sei lá, a minha vida, a forma que eu estou agindo comigo, não era o que eu queria, não queria estar vivendo a vida que eu vivo dessa forma, então, tá aí, o que nós vamos fazer? Ah, eu vou ficar culpando o passado, mas eu seria diferente se não tivesse acontecido aquilo no passado. Então, a base é mudar a nossa maneira de enxergar. E se a gente compreender isso, psicanalistas, nós já estamos num passo longo e muito grande da nossa, né, liberdade, né, da nossa satisfação, de uma vida mais leve, mais abundante, quando a gente compreende de verdade esse olhar que nós precisamos mudar. Então, a primeira coisa é olhar para dentro de nós. Mas outro passo que a gente precisa dar é aprender, depois que eu olho para dentro de mim, compreender que eu não posso continuar olhando do mesmo jeito para fora. Porque quanto mais eu olho para dentro de mim, eu percebo as minhas limitações, minhas fraquezas, meus erros, meus acertos também, e aí eu preciso começar a enxergar isso para fora. Por que a gente é tão fácil de apontar o que está errado, o que foi ruim na nossa vida, e aquilo trazer, né, todas as emoções e sensações a qualquer tempo que a gente já tiver vivido isso para trás, mas quando se trata de algo bom, a gente vive com tão pouca intensidade. Então, nós precisamos aprender a olhar para fora, né, de uma outra maneira. Outra coisa, hoje, se vocês quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Eu estou aqui correndo porque se trata de um baita de um resumão aí, mas assuntos que são necessários. Se você vê que você tem dúvida, não deixe de estudar e buscar isso de uma forma né, profunda, ou pegar uma aula que fale, né, só de certo assunto, pensar, não, preciso de aprender um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? Isso é muito importante, faz parte aí do nosso processo, para nós mesmos e também do nosso atendimento. Pois bem, uma outra coisa que a gente fala muito é sobre o narcisismo primário, para a gente poder entender e lembrar que Freud que trouxe esse nome, né, embora hoje falar do narcisismo é uma coisa bem global, de tantas outras teorias, mas ela se inicia justamente aí em Freud, quando ele traz, né, justamente a história do Narciso. Então ele vai trazer aqui, ó, Freud concebia que esse tipo de narcisismo haveria uma total indiferenciação entre o ego submetido e confundido com o id, com a realidade exterior. Tá, o que ele está dizendo aqui? Lembra que o narcisismo primário é quando a criança ali, ela começa a compreender, opa, eu sou uma pessoa, olha, eu existo, e eu não quero perder esse olhar. Eu preciso mostrar que eu estou aqui. Então, ela começa a perceber o controle de si mesmo. Então, ele vai dizer, a primeira estranheza que essa postulação sempre provoca nos estudiosos refere-se ao fato do óbvio de que o bebê não poderia ignorar a mãe, porquanto ele depende vitalmente da relação real com ela. O bebê está em uma interação com a mãe, enquanto que o ponto de vista desse bebê, a mãe não é mais do que um prolongamento dele. Então, o narcisismo começa justamente daí, quando ele começa a compreender que, opa, eu não sou mais esse prolongamento da minha mãe, eu não sou uma continuidade da minha mãe, eu sou um ser único, e eu preciso fazer alguma coisa. Então, o narcisismo primário, o eu aqui, a existência desse eu começa aqui. Então, nada demais, nada pensando na
na personalidade narcísica, né? Mas pensar na estrutura. Lembra que a psicanálise estuda estrutura, não está falando da personalidade. E aí, a partir daí, ele vai trazer a segunda parte, que seria o narcisismo secundário. Ele vai dizer essa fase posterior do desenvolvimento emocional, na qual o indivíduo começa a se relacionar com o mundo externo e com outras pessoas nessa fase. O indivíduo busca a satisfação de seus desejos e necessidades através de outras pessoas e objetos, ou seja, está vendo que essa estrutura muito se parece com o que a gente fala sobre o que um narcisista de fato faz. Então, quando chega aqui nesse narcisismo secundário, que a pessoa agora compreendeu e ela vê o que falta nela e ela busca no outro mesmo, aí vai depender muito como vai acontecer aqui, para que isso não vire a personalidade narcísica, né, mas o narcisismo normal que a gente fala, que todos nós temos um pouco de narcisismo, porque todos nós temos essa necessidade e essa busca. Então, aonde que a gente se completa? Nas outras pessoas mesmo. Então, isso não só, a gente às vezes fala assim, aquela pessoa me usa. Não, todo mundo usa alguém. Essa é a verdade, nua e crua, que a gente não quer ouvir, mas a questão é como se usa, né? Porque, na verdade, a gente tem uma necessidade. Então, a gente vai suprir essas necessidades com o outro mesmo. Então, a gente vai encaixar eles num lugar que a gente vai se sentir preenchido. Seja alguém que traga algo ruim de mim mesmo, né? Ou uma coisa que eu não aceito de mim mesmo, ou alguém que completa algo que eu acho de mim mesmo, né? Então, isso vem para somar ali, essa é a ideia. Então, ele vai dizer que nessa fase aqui, ó, o indivíduo busca satisfação dos seus desejos. Então, a base que o ser humano faz é isso, ele busca isso, tá? Então, é considerado como uma forma mais madura de narcisismo, na qual o sujeito é capaz de se relacionar de forma mais saudável com o mundo externo. Assim, o narcisismo secundário surge como uma pessoa, como uma substituição do amor objetal pelo amor ao próprio eu. Se tal coisa se torna necessária para alguma causa ou outra, especialmente se a libido do objeto foi perdida. Então, aqui a ideia é, agora o sujeito começa então, ele era uma continuidade, né, do ser, ele da mãe, e agora ele pensa, eu sou uma pessoa. E aí ele começa, né, a primeira aquela fase de reter, né, de jogar para fora, de estar no controle, até que ele percebe, não, peraí, eu preciso do outro para sobreviver, eu não consigo sobreviver sozinho, não. Então ele começa aqui a se relacionar, que na questão natural e saudável, isso assim é super saudável. Então a gente começa a se relacionar com as outras pessoas, porque na verdade o ser humano não foi feito para estar só. Aí ele vai dizer, então aqui começa a substituir o amor do objeto pelo amor ao próprio eu. Então, o narcisismo secundário nada mais é como um amor por mim mesmo. E aí o que eu faço? Por isso que eu me uno a pessoas que vão me completar. Eu vou me relacionar com aquilo que me completa. Agora, vai depender do que é a minha estrutura, que se eu vou me completar com pessoas que vão ser destrutivas, ou de fato ser saudáveis, porque tudo tem a ver com todo uma questão de estrutura. Se eu vim de uma estrutura de rejeição, é natural que eu repita esse processo também no relacionamento, sempre que vai ser autodestrutivo, porque eu preciso ter prazer pelo desprazer, né? Como fosse, eu sou digna e mereço isso. Aí essa questão do torna necessário por alguma causa ou causa outra, especialmente se o libido do objeto foi perdido. O que significa isso aqui, a libido do objeto foi perdida, né? A gente fala isso dentro do luto, né? Luto, melancolia lá, a gente fala sobre o luto. O que isso significa? O desejo do objeto, porque o que acontece? Então, até então, a gente estava ligado com alguém, né? E agora esse amor agora passa a ser meu, né? Eu. Só que para ser eu mesmo, na verdade, a gente usa vários objetos para isso, para ancorar, né? Como fosse isso, estou ancorada, né? O meu objeto está aqui. E aí, o que acontece? Dentro, né, de várias situações,
né, que a gente até chamaria de luto, a gente pode perder esse objeto, né? Vamos pensar, por exemplo, para a gente falar daqui, a gente poderia falar assim, o objeto perdido seria o olhar da mãe, que a criança tinha excessivamente, agora ela cresceu, está fazendo graça, está tendo outros olhares, então ela tem esse objeto aqui perdido. Então, o que ela vai fazer? Justamente é quando nasce o narcisismo secundário, para quê? Para ela substituir esse olhar que foi perdido da mãe, né? Ou a sensação de abandono, então ela vai aqui, o narcisismo secundário vai ser justamente para ela se aproximar de pessoas, para que muitas vezes ou ela possa sugar, ou ela possa ali cobrar, né, essa presença, essa atenção, porque na verdade está ligado a alguma coisa atrás, que a gente chama justamente desse objeto perdido, algo que eu tinha e perdi, aí fica o eu perdido ou luto. Mas o que a gente fala? Quando a gente consegue voltar, né, o luto a gente fala que consegue voltar, que é quando? Quando a gente substitui, quando a gente coloca alguma coisa naquele lugar que está um buraco, né, que está o vazio. Então, quando a gente consegue colocar, a gente sai do período do luto e volta o amor a si mesmo, né? Uma outra teoria importante, tem uma aula sobre isso, se você não viu, assista, que é sobre o masoquismo, e não é a ideia do masoquismo aqui, não é aquela ideia só da questão sexual, que a gente fala do masoquismo, mas a gente vai compreender que o desprazer ou a pulsão de morte, ela está justamente ligada ao masoquismo, né, e aí tem o masoquismo primário, e o sadismo, né, que a gente fala. E o que é o masoquismo primário? Está relacionado a um tempo em que a agressividade não estaria voltada para um objeto externo, né? Mas para si mesmo, ou no caso, ali para quem cuida, né? Para a mãe, que seja. Diferentemente do conceito do masoquismo secundário, que também tem, né? Que seria um retorno de um sadismo. Então, o masoquismo secundário e sadismo, às vezes, está bem coligado. Ele vai dizer assim, primeiramente dirigido a um objeto externo sobre a própria pessoa. O masoquismo primário, resultante da fusão da pulsão de morte, da libido dirigida para o eu. É equivalente ao masoquismo erógeno, condições estruturantes imposta à estação sexual. Sobre esse, derivam-se duas formas, o masoquismo feminino, expressão da natureza pacífica, o masoquismo moral, norma de comportamento. Tá. O que seria aqui a questão do masoquismo quando a gente entende? Quando a gente fala do masoquismo primário, né, por exemplo, a criança ali nos seus primeiros momentos, ela, cadê, deixa eu ver se aqui tem... eu vou dar em exemplo que é o mais fácil, por exemplo, a criança muitas vezes, ela tá ali sentindo uma dor, né, que ela não, na verdade, é um vazio, que nem sempre a gente fala, até assim, que a criança fala, a gente falava muito sobre cólica, aquele bebê tem muita cólica. Hoje eles estão chegando à conclusão que, na verdade, muitos não é cólica, né, mas às vezes é o vazio, né, o medo do vazio, a falta do ventre, né, então seria a criança querendo acalento, mas ao mesmo tempo não se permitindo, né, já viu que às vezes a criança, ela vai lá, sei lá, ela vai mamar e ela morde, ou a mãe está querendo pegar no colo, ela está lá se debatendo, né, alguém está querendo pegar no colo, seria isso, eu evito, eu estou me sentindo longe, eu estou me sentindo rejeitado, mas eu busco algo que me rejeita, né, como fosse esse masoquismo aí primário. Mas ele vai dizer assim, só que o masoquismo secundário, que aí ele vai voltado também, um retorno, ele vai dizer ao sadismo, porque é o quê? Eu causo dor a mim mesmo, mas eu causo dor ao outro. Então, quando a gente fala aqui, não é só o sadismo da questão de bater, mas às vezes a gente é sádico sem se dar conta. Por exemplo, tem um caso, né, que eu estou atendendo, que aí às vezes acho que fica mais fácil a gente compreender. A mulher, né, hoje uma mulher, ela sofreu o abandono, né, do pai, ela, né, da separação,
E quando os pais se separaram, o pai meio que abandonou, além dele ser muito agressivo, ele era muito agressivo como pai, batia muito, sem motivo, né? E aí, quando nós tínhamos 7 anos, aí ele foi embora de casa, e aí o que acontece? Essa pessoa, essa pessoa, o que que ela faz? Na vida adulta dela agora, né, filhos, né, casado, tudo, ela sem perceber, cria, mesmo com um lar que poderia ser estruturado, ela cria uma barreira, aquela coisa assim, eu tenho que ser aquela mãe que dá conta de tudo, porque o pai não faz, não vê, mas não tem, eu ocupo tanto aquele espaço, eu faço tanto sem faltar, sem deixar nada faltando, e aí, sem me dar conta, né, que eu estou impedindo uma aproximação ou uma falta para que o outro supra. Às vezes a gente pensa no sadismo como algo muito, né, não, uma outra coisa, a pessoa é maliciosa, não. Às vezes eu sou sádico como? Eu sofro novamente o abandono, porque ali eu penso, da mesma forma que meu pai me deixou só, aí o meu cônjuge me deixa só também, mas também acabo causando sofrimento em alguém, quando eu causo nos filhos, desse distanciamento dos pais, porque eu também tive um distanciamento sem me dar conta. Então, entender sobre o masoquismo, sobre o sadismo, o masoquismo primário, né, e secundário, é muito essencial, porque muitas vezes a gente não se dá conta que nós estamos causando mal-estar por conta de um prazer, uma pulsão de morte, mas é um prazer. Eu estou revivendo uma dor, fazendo o outro sofrer o mesmo dano que eu sofri, sem perceber que eu estou repetindo. Então, por isso, tão importante, quanto mais a gente compreende, nós vamos tomando consciência, porque quanto mais eu tomo consciência, mais a gente vai lutar contra. É claro, gente, que quando a gente vai pegando cada coisa assim, a gente fica, meu Deus, eu vou só me culpar, né? Vou me destruir com tantas coisas que a gente toma, né? De atitudes erradas, a gente começa a perceber isso. Então, é hora que a gente precisa compreender o que Freud, na verdade, queria dizer. É claro, quando você vai ler, tem um livro que eu tenho, que ele fala desse masoquismo, do sadismo, se você olha, a gente olha, parece com esses outros olhos, que foi, na verdade, foi muito mais falado, né, no ambiente sexual, mas é tudo. Né, desejo, está falando sobre desejo, lembra que toda vez que eu falo sobre desejo, né, que Freud fala sobre desejo, está falando de um todo, o que me completa, o que me satisfaz, né, o que de fato eu busco com aquilo. O ato sexual é uma substituição muito grande de muitos prazeres mesmo lá para trás, porque é justamente, né, a conexão, o olhar, é tudo isso mesmo. Mas ele não estava dizendo, nem sendo pervertido, falando do ato, mas falando do que isso representava. E é isso que muitas vezes a gente fica na superficialidade, a gente fica no lógico e esquece que Freud, ao chegar a isso, ele teve uma profundidade, ele teve um outro olhar para ele chegar para cá. Então, para nós, psicanalistas, nós precisamos compreender, até porque o nosso método é investigativo, nosso olhar precisa ser amplo, nosso olhar precisa ser profundo, nós não podemos ficar no superficial, achar assim, ah, não, masoquista é só alguém que gosta de sofrer. Não, ninguém vai falar assim, claro, que tem pessoas que falam que gostam de sofrimento, mas não é só aquela pessoa que está o tempo todo ali reclamando e não saindo do lugar, né? Poxa, aquela pessoa está procrastinando, parece que gosta de sofrer, viver naquela mesma coisa, só ela fazer uma coisa diferente. Sim, essa aí está nítido para a gente, mas tem muitas coisas que a gente causa, né, ou a gente é sádico, né, ou às vezes a gente é masoquista também e não se dá conta. Eu falo coisas simples, né, eu falo até de mim mesma, quantas vezes eu protelo ir no médico, fazer exame, isso é masoquismo, isso é lógico que é, mas aí o que faz? Não, é tempo, é esquecimento, mas por que eu esqueço de algo tão primordial para a vida? Por que eu esqueço de algo que é para o meu cuidado? Então, a busca tem que ser, por que eu estou causando esse sofrimento? Por que eu quero protelar? Ah, não precisa. Ah, não, Ju, isso é normal. Não, não é normal. Todo excesso esconde uma falta. Então, o excesso de
só vê doença, mas o excesso também de não ver nada. Achar, deixa quando tiver ruim a gente vai. Não, a gente faz o preventivo, né? Igual a questão da terapia. Tem gente que espera estar num surto psicótico. Estou precisando de terapia. Não, você está precisando agora de psiquiatra. Porque de terapia a gente precisa aqui, ó, todo dia. Agora, quando estou no surto, eu já preciso de outras coisas, né? Então, essa é a questão do nosso masoquismo, que a gente não consegue compreender e perceber, né, o que a gente precisa ir além e muito mais fundo para entender isso. Então, vamos ver se ficou bem entendido aí, mas claro... Deixa eu ver. Claro. Pessoas que brigam e voltam toda hora estariam nesse contexto? Então, então, assim, aí eu tenho que entender por que eu estou brigando, né? Tipo assim, é aquela questão, eu causo esse mal-estar, tiro a minha paz, mas depois eu volto para ela. Eu tenho que entender o que significa essa briga, ou por que está acontecendo essa briga, né? Não é aquela coisa, então você está brigando, eu tenho que... Então, porque não tem que dar certo. Em qualquer ambiente, não só falando de casamento, ou de filhos, né, de trabalho, de tudo. Então, tem que entender, mas sim, não deixa de ser um sofrimento que a gente está criando. Eu brigo, mas depois volto atrás. Às vezes a gente mesmo pede desculpa, mas eu que briguei. Mas eu vou lá depois... E por que eu faço isso? Porque não... quem dera, né? Se a gente fosse assim, por que a gente não resolve as coisas quando a gente não está nervoso, quando está tudo tranquilo, quando a gente parou para pensar? Por que a gente não faz isso? Hoje eu estava num momento de reflexão, em grupo, né, que a gente tem lá no CAPS, aí eu trouxe aquele versículo que diz, né, o que a Bíblia diz? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que está dizendo isso? A gente brigaria se a gente fosse pronto para ouvir primeiro, a gente ouvisse, pensasse, analisasse, respirasse, não para deixar para lá, porque esse é o grande problema. Olha, está dizendo, seja tardio em falar e irá, mas não está dizendo não fale, né? A gente tem que falar, tem que conversar, tem que tentar resolver, mas o ser humano resolveu do 880, ou briga ou se cala. Não, aí todos os dois estão ruins. Todos dois, de alguma forma, é um ato masoquista, né? Ou sádico, né? Eu brigo, quero que o outro saia machucado, que alguns, na verdade, é por isso, ou brigo para eu sair machucado, então é masoquista, ou me calo e fico também com sofrimento, que também é um ato masoquista meu, e sádico quando eu faço isso para o outro, tô nem aí, se o outro ficou mal, ficou bem, então, que às vezes a gente fala tanto do narcisista, mas muitas vezes o narcisista tem atitudes sádicas, né? Mas o sadismo não é só do narcisista, personalidade, digo, mas também do ser humano, no geral. A gente tem um nível, né? Que às vezes a gente tem essa coisa sádica de causar o sofrimento, o dano em nós mesmos, no outro. Então, porque o sádico a gente sempre fala causar o sofrimento no outro, mas o masoquismo não é assim mesmo, né? Então a gente sempre faz isso. E é isso que a gente tem que começar a perceber. E aí, quando, para mim, sempre faz sentido, né, quando eu penso nessas coisas, né, faz sentido não porque eu obtive meu máximo, né, mas quando a gente começa a falar do assunto, aí eu começo a parear com os textos da Bíblia, né, que aí ele fala, eu vim para que tenha vida e a tenha abundância, fala da paz, ou quando ele fala, se depender de vós, tenha paz com todos, aí você vai pareando um monte de texto, assim, você vai falando assim, puxa, por que eu sou tão masoquista? Por que eu causo um sofrimento? Por que eu fico reclamando de uma coisa que eu sei que se eu reclamar não é isso que vai resolver, né? Por que eu fico martirizando uma coisa que já foi, ao invés de eu tentar trabalhar a forma de enxergar, né, isso, e tentar enxergar por outro parâmetro, porque isso me faz sofrer toda vez que eu olho para lá com esse mesmo olhar. Por que eu faço isso? Porque a gente é masoquista, porque a gente gosta de sofrer, uns mais ou menos, né? Mas no fim das contas, nós temos isso em nós. E são padrões que a gente repete e que está justamente ligado à pulsão de morte, né? Freud só foi ali
destrinchando, né, e colocando aí os nomes e dando essa direção, mas é isso que ele está dizendo, né, nessa fala aqui. É claro que esse autor colocou esse negócio, cadê? Condição estruturante imposta, excitação sexual, sobre eles derivam de duas formas: o masoquismo feminino, expressão da natureza passiva, e o masoquismo moral, forma de comportamento. Essa questão esse autor colocou, eu não sei por que eu coloquei só esse pedaço, eu poderia ter colocado uma explicação que provavelmente nesse livro tinha, mas tem tempo que eu fiz essa aula. O que está dizendo aqui, né? Muitas vezes a mulher, isso causa muito sofrimento, e naquela época, então, causou muito danos, né, da histeria, por exemplo, justamente por conta de que a mulher, ela se colocava passiva: eu não posso falar, não posso resolver, né, não posso agir, não posso, né, então o fato dela fazer isso, então seria isso, né, uma forma masoquista de ser, que ele diz, é o masoquismo feminino, é quando a mulher, ela inibe, sendo que, na verdade, qual a verdadeira expressão, qual é a verdadeira personalidade da mulher? É falar, é agir, ela é muito ativa, ela tem uma mente muito pensante, muito criativa. Não estou dizendo que o homem não tenha, mas a mulher, ela tem uma maneira de se sentir mulher diferente do homem, de ser homem, né? Minha amiga disse que perdoa, mas vive infeliz no casamento, me fez lembrar. Sim, é isso. Eu perdoo, então, na verdade, eu só estou ali gostando de sofrer, né? E é ruim quando a gente pega essa palavra e fala assim: nossa, porque você gosta de sofrer. Então, perdoo, é ótimo perdoar, mas eu tenho que entender o que é esse perdão. Perdão, eu tenho que continuar, mas estou magoada, estou infeliz, mas eu vou viver no relacionamento, porque eu perdoei. Não, peraí. Então tem alguma coisa errada. Não é bem esse perdão, né? Ok, se é o perdão bíblico, ótimo, mas em questão de satisfação, se eu não transformar a minha consciência, o porquê que eu decidi permitir continuar no meu casamento? Será mesmo que é o casamento que me faz infeliz? Será que tem toda uma bagagem, uma carga que eu levo, né, por conta, sei lá, de um contexto familiar, ou da minha infância, ou da minha adolescência, ou que eu acreditei, o casamento não, a imagem fantasiosa, né, que, como Lacan disse, quando a gente se apaixona por uma fantasia, né, a gente se apaixona por aquilo que é meu, que eu vejo no outro, do meu desejo. Então, aí depois, quando eu volto para a realidade, eu falo, não foi essa pessoa que eu escolhi, né? Então, tem que entender o que é isso. Então, perdoar, sim, mas o que é viver infeliz? Então, primeiro eu tenho que também entender o que é essa infelicidade. Será que era realmente eu encontraria no casamento? E a gente vê muitas pessoas infelizes a vida toda num relacionamento, por exemplo, às vezes num trabalho, mas aí não busca algo diferente. Então, mesmo no casamento, não buscar um casamento só diferente, às vezes, sim, vai ser necessário, mas às vezes também busca, peraí, se não deu certo, até aqui tudo que eu fiz, eu preciso mudar de alguma forma, para fazer sentido esse relacionamento, ou eu perceber que não é isso, né? Aí eu tenho que perceber de onde vem a minha infelicidade, porque eu já vi muitos casos de pessoas, lembro um caso, acho que eu já contei para vocês, que eu trabalhei, a mulher vivia dizendo que ela não era feliz no casamento, que tudo que ela queria era separar, tal, e ela sempre chamava, e o marido dela vinha para terapia também, fazia terapia, me chamava, pedia para fazer terapia com ela, aquela coisa, ele lutou pelo casamento e tal. E algumas coisas continuavam sempre as mesmas reclamações, passou 5, 6, era a mesma coisa, o assunto era sempre o mesmo, né, as dores não mudavam, as queixas não mudavam. Até que um dia ele disse, não, eu quero separar. E aquela pessoa desmoronou. Porque ela viu, não era isso que eu queria meu casamento mudado, eu estava disposta, mas quantos anos que ele ia esperar essa disposição? Só quando viu, de fato, que perdeu, né? Então, assim, aí, nossa, para reconstruir foi um tempo, até que ela percebeu que não é que não existiam problemas, né, no relacionamento, mas que a infelicidade dela não era em si o casamento, porque quando separou, ela continuou infeliz por muito tempo.
depois, né, foi se restaurando, graças a Deus, hoje vive um novo tempo, um novo relacionamento, né, e se encontrou, né, conseguiu, de uma certa forma, se encontrar e perceber, né, amadureceu nesse tempo. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, porque é isso, tem muitos dos nossos sofrimentos que são do nosso masoquismo, que eu gosto, tá aqui, né, eu quero, é como assim, eu não quero tirar isso aqui, né, o prazer no desprazer mesmo. Outra coisa que ele colocou, o masoquismo moral, a norma de comportamento. O que seria o masoquismo moral? Muitas vezes a pessoa ela tem desejos dela que ela reprime por uma norma de comportamento, não porque ela tomou consciência de que aquilo seja errado. Quantas pessoas que a gente vê, por exemplo, pensar no meio do cristão, que passa ali parecendo que tem uma vida assim exemplar, mas aí um problema que acontece, a pessoa vira, você fala, nossa, mas que virada é essa? Por quê, né? Tipo assim, realmente parece que vai de ladeira abaixo. Por quê? Porque muitas vezes ela vivia no masoquismo moral. Eu vejo muitas pessoas em atendimentos que elas vivem o masoquismo moral. Tem muitas coisas que elas não fazem porque, eu não posso. Não porque eu não quero, porque eu entendi que isso não é bom para mim, que isso não me acrescenta, isso não me traz valor. Eu sempre tento trazer isso quando dando estudos, né, no meio cristão, e às vezes tem atendimento, né, tendo a oportunidade, sempre falo, o que faz a diferença no ser humano é a consciência. Muitas vezes a gente vive uma religiosidade, muitas vezes a gente vive um padrão que, na verdade, é só como uma norma de comportamento. Eu vou fazer isso porque as pessoas vêm. Eu não vou responder ninguém para todo mundo achar que eu sou calma, né? Eu não quero que ninguém veja que eu sou diabrava, então aí eu falo com nada com ninguém. Eu não vou fazer isso porque aí sempre ponta de outro. Isso também causa sofrimento. Então, ele estava falando sobre esse tipo de masoquismo também, que muitas vezes diz, resultante da fusão da pulsão de morte, da libido dirigida para o eu, é equivalente ao masoquismo erógeno, condição estruturante imposta à excitação sexual, ou seja, proibir meu verdadeiro eu, proibir meu prazer, proibir que eu me realize, seria isso. Então, seja na expressão da natureza pacífica, coisa que isso não tem a cara da mulher, e a questão do masoquismo moral. Deixa eu ver só mais um ponto, para me poder... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vou ler se vocês não leram, já li, né? O masoquismo erógeno é o que resta da pulsão de morte, que tornou-se componente da libido e tem como objeto o eu. Após parte dela ser deslocada para fora, esse masoquismo seria prova e remanescente da fase que se efetuou a aglutinação entre as pulsões da vida e morte. Esse tipo de masoquismo consiste, resumidamente, no prazer a partir da dor e está unido à libido em todas as fases do desenvolvimento sexual. Em todas as fases de organização da libido, podemos verificar um componente sádico. Na fase oral, o medo de ser devorado pelo animal totêmico, né, o pai. A fase anal sádica é a fonte, o desejo de ser espancada pelo pai. O estágio fálico engendra a fantasia da castração e do estágio genital, que surgem as características femininas, as situações de ser copulado e de dar nascimento. Então, isso aqui é um trecho do livro de Freud. O que ele está dizendo? Que tudo tem um início ali, mas só que ela vai perdurar em todas as fases, né, do desenvolvimento psicossexual, que seria a fase oral, anal, fálica, né, e aí o estágio também genital. O que seria, você viu que em cada fase, ele chama, né, a fase oral, ele fala o medo de ser devorado pelo animal totêmico, né, que ele fala o medo do pai, porque é como se fosse a mãe ali, trazendo esse papel, a mãe como a questão da proteção, do carinho, e aí já na fase anal, que é quando a criança está ali naquela fase do controle, né, do expelir ou do segurar, Freud fala, ele tem uma parte, eu vou trazer estudo isso, né, não é o desejo de ser espancado, a criança que apanha, eu acho que é uma coisa assim, o
da fala dele. E o que que é isso? Às vezes, né, dentro do masoquismo, né, aquela criança que espera, parece o tempo todo ele vai me corrigir, olha, ele vai vir, né, me bater, independente de ter apanhado ou não, né, às vezes a gente acha que a criança só faz isso quando ela apanhou, não, às vezes é independente disso, já é da sensação dessa fase, porque eu vou perder o controle, alguém está querendo tirar meu controle, em outras palavras seria isso, né, no estágio do fálico, lembra que é aquela questão que quando o menino, né, ou a menina a menina entende que ela é castrada, por isso que ela precisa se unir com o pai, e o menino com medo de ser castrado. Então, essa fase ainda fica esse medo, né, alguém arrancar o que é meu. Então, dentro disso aqui, o que pode acontecer? Tanto a pessoa viver nesse sofrimento, sempre achando que que as pessoas querem sempre o seu mal, né, que ninguém quer o seu bem, que nada dá certo, esse é o medo de ser castrado, aquelas pessoas que sempre são muito negativas, acho que nada dá certo para mim, né, eu não nasci para ser feliz, tá muito nessa fase, a pessoa com medo de ser castrada, tipo, se eu perder o meu eu, então antes que ela faça isso, o masoquismo já tem essa fala, né, eu já estou sempre perdendo mesmo, né, então ele não tem medo de ser castrado, ele já acha que vai ser, então ele já faz isso, né? E no estádio genital, que ele fala as situações de ser copulado, né, e de dar nascimento. Então, essa questão, muitas vezes, está em 2 parâmetros aqui, por exemplo, nas características femininas, às vezes o medo da fragilidade, então se torna a feminista que luta, que quer, que um direito, que ela fica cega e não sabe nem que direito é esse que ela está buscando, não é pessoas que buscam de fato pelos seus direitos, não, mas é aquelas que brigam e estão sempre brigando, ou ela precisa ser forte para que ninguém vença ela, tem que estar sempre com razão, então são essas mulheres mais brigonas, que não cedem, né, essas pessoas que acabam sendo mais autoritárias, você já pode ver que isso já é uma característica da mulher, por conta da castração, mas essas que passam, né, tanto que tem muito medo até daquela fala, quando fala assim, a mulher submissa, nossa, isso é um pavor, porque, nossa, submissão, porque dá ela tirar o controle, e dependendo do nível, gente, cada nível é um nível, né, até o nível máximo, né, da questão do masoquismo, que é onde a pessoa quer ficar tanto num controle, que ela fica no sofrimento, né, porque, na verdade, a gente não está no controle de nada, e aí isso causa sofrimento, porque eu não consigo, né, e aí fica pensando, não consigo, então às vezes ela pode fazer o controle dela através, nem sempre, nem toda pessoa mandona, brigona, ela vai fazer isso, às vezes é aquela pessoa que se coloca como o coitado da história, para alguém bater, né, que é o masoquista é esse, né, então, poxa, né, eu sou fraca, incompetente, né, então para poder alguém bater, que é o pai que bate, né, quer dizer, o desejo de ser espancado, então isso está tudo dentro do masoquismo, tá? Esse tem um ponto que eu posso parar. A partir do masoquismo, há condições de aparecimento dos modos femininos e moral do masoquismo, que eu disse lá atrás, não podemos confundir o masoquismo feminino com o masoquismo próprio da mulher. Freud o entende como uma espécie de fantasia em relação à posição passiva, que tem representado no feminino. O masoquismo feminino é sexualizado, o que podemos verificar nas fantasias de ser copulado, de dar à luz, enfim, fantasias que giram em torno da castração, que incide sobre a mulher e sobre o menino do final do Édipo. Sobre a ameaça da castração, os desempenhos sexuais do masoquismo feminino são, de fato, apenas uma execução da fantasia em jogo, sejam elas ser amordaçadas, maltratadas, forçada à obediência, entre outras fantasias de sofrimento. Por exemplo, pode chegar a um nível, às vezes a gente pensa assim, por que aquela mulher que, sei lá, que é espancada pelo marido, ela continua com ele, sempre acreditando que ele vai mudar, às vezes está dentro de um masoquismo. Aí eu já até disse essa frase para vocês, né, que tem uma frase, eu não vou falar que é Freud, mas eu sei que um autor, né, que eu estava lendo disse, mas eu acho que é do Freud, assim, que dá a entender na ideia de Freud, não exatamente só existe o sádico porque existiu primeiro
o masoquista. Então, essa seria a ideia, né? Então, tem muitas mulheres que, no fim das contas, elas vão dizer que gostam, né? Mas é como elas gostassem do sofrimento, mas na verdade, porque isso está naquele padrão que ela vai repetindo a vida toda. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu já falei tanto, já fiz tanto, né? Mas a pessoa não sai desse sofrimento. Eu vi uma vez uma história, vou encerrar com ela, de repente está até na outra aula, não sei, mas de uma mulher que ela sabia que o marido dela tinha uma amante, e ela recebia a amante na casa dela, fazia almoço, tratava o marido super bem, o marido dela não tratava ela bem, tratava ela, na verdade, como alguém que serve a ele. Ela era tão masoquista, que, tipo assim, e ela não via esse problema. E aí a família dela falava assim, você tem que largar, olha o que ele está fazendo, ou senão chama atenção, fala se você quer outra mulher, o que você quer da vida. Mas ela, nada, não, aí, ou dava a entender que ela não sabia, mas na verdade ela sabia, porque era na cara, ele não escondia, ele trazia a roupa ainda da mulher para ela lavar, e ela lavava também. E assim, algo extremo que eu achei, tipo assim, ela só comia quando ele chegava, e às vezes ele passava o dia todo fora, ela não comia, e algo mais extremo que, tipo assim, quando ele ia para o banheiro, ela tinha tanta coisa com ele, que ela tinha que estar lá, enquanto ele estava lá e fazendo, né, as necessidades fisiológicas dele, ela tinha que estar lá, olhando para ele, e na época, na ocasião, essa pessoa, era até a irmã dela, que contou, ela não foi alguém que eu atendi, não, foi alguém que contou. Ela até falou assim, Josi, e pasme, ela está lá, ela não tem nojo de estar ali, se ela tiver que estar comendo, porque tamanho ela fala assim, a cegueira que ela tem nessa pessoa. E ele só trata ela mal, não tem nada com ela, mas... E o homem nem dinheiro para casa sustentava, se a gente às vezes pensa, não, não é masoquismo, não, deve ser esperteza, porque ela não tem dinheiro para se... Não, pelo contrário, ela tinha dinheiro para sobreviver, ele não sustentava a casa, não era esse padrão. Ela era exatamente essa masoquista que perdeu, né, sua feminilidade, né, e tem os dois extremos, né, o do mandário de extremamente obedecer, já que eu fui castrada, né, já que eu sou essa pessoa, né, ela se força a essa obediência, né, não é a palavra obediência, que é falar, essa devoção, né, ela precisa ficar nessa devoção. Eles, o masoquismo moral inconsciente pode ser relacionado com o sentimento inconsciente de culpa, também é um masoquismo que a gente tem muito, que é se culpar, às vezes, por tudo, né, tá muito também dentro do moral, não só da gente deixar de fazer alguma coisa que está ligado ao nosso desejo, mas também essa questão desse sentimento de culpa excessivo, a gente qualquer coisa que você deixa de fazer, estar se culpando, e parece que fica martirizando aquela culpa, se der errado para alguém, parece que é culpa nossa, se o outro está em sofrimento, parece que é culpa nossa, porque eu não posso fazer nada. Então, tem gente que é um extremo masoquista, que ela pensa, né, também nisso. Vai dizer, pode ser relacionado, falei, este traduzido como uma necessidade de punição às mãos de um poder paterno, explica as fantasias masoquistas frequentes de ser espancado pelo pai, o que aponta para um desejo muito próximo de ter uma relação sexual passiva com o pai. O que ele está dizendo aqui, né, isso tirado do trecho do Freud. Está vendo que ele usa essas palavras? Por isso que eu falo, quando a gente lê um livro Freud, a gente fica cabeça meio doida dele. Então, o que ele está dizendo, quando ele fala lá da criança espancada, é isso, é alguém que eu preciso me bater em todo o tempo. Então, não precisa ninguém dizer que sou culpada, vou me colocar como culpada, sempre como inferior. Então, isso é um masoquismo também, esse pensamento que muitas vezes a gente tem de tudo que acontece, eu tenho que de alguma forma trazer uma porcentagem para mim. Eu sei que fica parecendo assim, também se eu nunca vejo culpa, eu também estou sendo insensível. A gente precisa trazer, na verdade, o equilíbrio disso. É minha culpa mesmo? E também culpa, o que seria? Culpar por quê? Eu tenho o controle nas minhas mãos,
eu posso resolver o problema das outras pessoas, ou eu posso resolver todos os meus problemas, assim, sendo certeira, não, vou errar, e tá tudo bem eu errar, né, e essa leveza, porque o masoquismo é isso que trago culpa, fico ali punindo, nossa, mais uma vez, e aquela coisa, nossa, eu sempre erro, e ali, muitas vezes, até na questão no ato cristão também, a gente está ali pedindo perdão, a gente pede perdão 300 vezes pela mesma coisa, e nunca se sente, de fato, limpo daquilo. Quantas pessoas que eu converso, que a pessoa nunca se perdoou? Pior do que não perdoar o outro é não se perdoar. E a gente vê muito isso é masoquismo, né? Isso é estrutural. Então, tem coisa, gente, que vai além de um espiritual. Às vezes a gente quer tratar de uma forma só espiritual, mas a gente precisa tentar ver a base, a raiz, porque muitas vezes está ali, né, nesse masoquismo, e que aí Freud chamaria, né, da criança que quer ser espancada. Então, eu busco esse sofrimento, como eu mereço isso. Então, muito do nosso masoquismo está na sensação consciente de merecimento, tá? Com isso, o conteúdo do masoquismo moral torna-se claro. A consciência moral surge com a separação, a dessexualização do complexo de Édipo. E o masoquismo moral traz de volta essa moralidade sexualizada, juntamente com a revivência do complexo de Édipo e a regressão a ele. Então, o que seria ali nessa questão do complexo de Édipo? Eu fui castrada, então eu me uno ao meu pai, né, que quando ele fala da relação passiva com o pai, é me unir a ele, ter ele para mim, eu já usei essa palavra para vocês, mas ter não pensando de fato no ato, mas ter no sentido de é meu, isso é meu, né, essa relação aí que ele coloca, mas essa questão de ser meu. Então, eu torno, né, ele está dizendo que eu torno a esse complexo, né, de culpa, de desejar de ter o poder, né, ou de desejar ter o pai para mim, como fosse isso, né, essa regressão a esse momento, por isso essa punição, né, dentro da ideia de Freud, seria isso. Pois bem, eu não vou ir além hoje, né, mas aí semana que vem eu dou a outra parte dessa aula aí também, e vou ver se eu faço alguma coisa, porque na verdade essa semana é o dia do psicanalista, nossa, eu preciso fazer algo para nós, aí, né, nosso dia 6 de maio é dia do psicanalista, e nós vamos aí pensar aí sobre a psicanálise, então a gente continua com essa aula, mas também pensa algo extra para a gente poder aí estudar. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter ficado até agora aí, e semana que vem nós continuamos essa aula.